Graça e paz, pessoal. Eu quero nesse vídeo trazer uma reflexão rápida, mas muito importante. Essa passagem bíblica sempre chama muito minha atenção. E ela está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, a partir do 39. Eu vou ler aqui para você. Diz assim: Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor repreendeu, dizendo: Você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade lhes digo que hoje você estará comigo no paraíso. Sabe, irmãos, essa passagem, ela é maravilhosa, porque havia ali, né, dois homens na situação exatamente igual. Estavam ali crucificados e Jesus ali no centro, né? E os dois tinham o mesmo acesso a Jesus, né? Tanto que o que um malfeitor falava, o outro conseguia ouvir. Ou seja, Jesus conseguia ouvir os dois. Os ouvidos de Deus estavam aptos para ouvir a oração, para ouvir a voz dos dois. E um malfeitor, a atitude dele foi blasfemar, foi criticar Jesus, sabe? Tipo, ué, você não é o Salvador? Então, salva-te a ti mesmo e salva a gente também, né? Tirando onda de Jesus. E qual o fim dele? Com certeza não foi se encontrar no paraíso, né? E o outro malfeitor, ele teve uma atitude completamente diferente. Primeiro, ele repreendeu o outro, né? Muitas vezes, a gente se cala diante da falta de fé do próximo, ou quando o outro escarna. A Bíblia fala que a gente não deve se assentar na roda dos escarnecedores. A gente não deve estar ali dando ouvidos àqueles que escarnecem de Deus, aqueles que zombam de Deus, né? E aquele malfeitor, a Bíblia não relata nem o nome dele, ele fala coisas tremendas. Ele fala para o outro, né, que blasfemou, ele fala assim: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. Então aqui você já vê que ele já estava com o coração temendo a Deus. Ele teve toda uma vida de atos más, né? E naquele momento ele já estava entrando no arrependimento. Ele fala para o outro malfeitor: você não, nem ao menos teme a Deus, né? Ou seja, passamos a nossa vida toda sem respeitar o próximo. Mas naquele momento ele já estava começando a entender que Deus é digno de ser temido. E ali estava vendo ali seu fim e já com certeza estava entrando em um nível, né? Em um momento de arrependimento, dizer: poxa Deus, eu tive uma vida inteira uma vida que desagradou a ti, mas nesse momento eu estou arrependido. Eu creio nisso. E ele fala assim, né? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Então aqui ele está num estágio de arrependimento e ele está reconhecendo: eu fiz isso e por isso estou recebendo o que mereço, sabe? É um pecador arrependido que começou a temer a Deus e que acha justo a punição que está merecendo. Ele estava achando justo, está sendo crucificado, está sendo levado à morte. Então você vê que esse homem, ele está arrependido do que ele fez, a ponto de aceitar a morte como punição, né, dos seus malfeitos aqui na terra. E ele fala assim de Jesus: mas este não fez mal nenhum.
Então, aquele homem, ele enxergou em Jesus aquilo que o sumo sacerdote, os escribas, fariseus e tantos outros religiosos não enxergaram. Ele enxergou em Jesus a perfeição, aquele homem que não fez mal nenhum, o homem sem pecado. Ele viu em Jesus a perfeição, aquilo que nem outros milhares e milhares de santarrões, né, não enxergaram. Aquele homem viu. Eu acredito que o Espírito Santo já estava ali, sabe, movendo o coração daquele homem e ele estava entrando num nível de arrependimento verdadeiro e legítimo, né? E acrescentou, né? Ele fala para Jesus agora: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Gente, essa é uma das revelações mais espirituais do Novo Testamento, sabe? Coisas que nem os 12 entenderam, demoraram para entender. Aquele malfeitor, ele teve esse entendimento, essa revelação. Isso é tremendo. Ele fala assim: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Ou seja, ele estava ali do lado de Jesus, que estava sendo crucificado, e ele crer que a morte não iria deter Jesus. Lá em cima da cruz de Jesus, né, estava escrito, né, este é o rei dos judeus, e inclusive as autoridades ali, né, o sacerdote, todo o povo religioso da época ficou indignado com aquela placa. Mas aquele malfeitor, ele creu verdadeiramente que Jesus não iria ser parado pela morte, que Jesus tem um reino e que está acima, né, dessa vida aqui na terra. Então, a fé daquele malfeitor foi imensa, sabe? Ela se manifestou de forma pura e imensa. A Bíblia fala, né, que quando João Batista e Jesus ele começou a pregar o reino de Deus, eles falavam: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aquele homem, ele viveu o evangelho aquelas últimas horas de vida dele. Ele viveu o evangelho pleno. Que evangelho é esse? É o evangelho que a gente se arrepende e crer no reino de Deus, a qual Jesus é o Senhor e Rei. Então, não foi simplesmente sorte, sabe? Às vezes a pessoa acredita que naquele último momento, né, que ela tá ali quase para morrer, ela, eu quero Jesus. Gente, não é isso. Aquele malfeitor, que não era mais um malfeitor, ele estava arrependido e Deus já o havia perdoado. Ele entrou em um estado de consciência que ele viveu a sua vida toda fazendo coisa errada e ele estava aceitando a punição, o castigo, ele estava arrependido. E ele chega para Jesus e fala: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então aquele homem estava crendo verdadeiramente que Jesus era o Cristo, tinha um reino, e ele pede para Jesus se lembrar dele. E a resposta de Jesus, ela foi assim, maravilhosa, maravilhosa. Uma pessoa, eu tenho certeza que vai estar no reino. Uma pessoa, assim, claro, a gente tem inúmeras pessoas, mas essa a gente é garantido que você que tem a vida eterna, que vai, né, se encontrar um dia com Jesus no reino, na Nova Jerusalém e tal, você vai ver essa pessoa com certeza. Nós vamos conhecer. Jesus vai apresentar para nós. Porque Jesus fala assim para ele, né? Em verdade lhe digo, ou seja, é certeza isso. Acredite em mim, em verdade te digo, que hoje você estará comigo no paraíso. Aquele homem teve a salvação. E isso é maravilhoso, porque para Deus não há impossíveis, sabe? Nós temos o mesmo acesso a Deus. Eu quero dizer para você que aqueles dois homens que tinham uma vida semelhante, eles tiveram o mesmo acesso a Jesus. Um zombou, um escarneceu, mas o outro creu, se arrependeu, se humilhou e clamou. Então, nesse vídeo, o que eu quero dizer para você nós, toda a raça humana,
ela tem o mesmo acesso a Deus. Não importa de onde a gente fizer uma oração, daqui do Brasil, do Japão, da China, de onde for, do Polo Norte, de onde for, onde nós estivermos, dentro de uma cadeia, num leito do hospital. Se nós chegarmos para Deus e falar, Senhor, me salva, eu sou pecador, eu preciso do teu perdão, eu quero, Deus, te conhecer a vida eterna. Os ouvidos do Senhor ouvem a sua oração. Não importa a sua vida preguiça, o que você viveu até aqui, né? Se você orar, Deus te ouve. Se você buscar como aquele malfeitor buscou, acreditou que Jesus era o Filho de Deus, santo, perfeito, e que ele é dono de um reino, que há um reino que não está limitado a essa vida carnal, é muito maior, infinitamente maior, ele é eterno. Então, se você crer nisso e clamar a Deus, você será salvo, porque há salvação para todos nós. Então, Deus te abençoe e aproveite esse acesso que você tem a Jesus e clame, porque há salvação. Deus te abençoe e essa é a reflexão desse vídeo. Até o próximo.